Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, diante da conversa solta, nós estamos falando com Lene. Ela trouxe também consigo seu esposo. Lene, seu nome é Lene mesmo? Tem alguma novidade? Deixa eu só apresentar a Lene. Ela é mãe de dois bonitos meninos. O nome do Noah Noah e Maiara. e Maiara. Isso, E tem com o esposo Samuel. isso. Seu nome é Lene mesmo ou é uma conversa? Não, Lene é apelido. É apelido. Meu nome mesmo é Lucilene. Lucilene. É. Muito bem. Se apresente também, Samuel. Meu nome é Samuel, né? Boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Samuel e a gente mora ali no Parque Paulista. Servimos a Deus já há uns 15, 16 anos. Certo. Muito bem. Das apresentações de vocês, eu gostaria de iniciar a nossa conversa. Nossa conversa é uma conversa solta, certo? Nós podemos caminhar por vários caminhos. Possa ser que nessa conversa nós entre na visão política, possa ser que nós entre um pouco mais profundo na visão de ministério. Mas, Lene, como que você se enxerga hoje diante do seu ministério como cantora e pregadora? Hoje eu me considero um pouco mais madura. Isso. O tempo, né, na presença do Senhor vai nos trazendo esse amadurecimento. Certo. Eu, até antes da pandemia, não tinha essa visão que eu tenho hoje sobre a respeito da pregação. Havia uma promessa, mas não tinha ainda visto alguma coisa assim andar. Mas depois da pandemia, o Senhor me fez amadurecer ainda mais espiritualmente. Você tem alguém que você enxerga como seu mentor, que você olha, Deus, me inspirei fulano? Não precisa citar nome, só. Tenho. Pode falar? Posso. Ele até fala, você prega muito parecido com ela, a irmã Meire. Eu gosto muito da irmã Meire. Gosto muito. A Meire é uma bênção. Muito bem. Digo assim, hoje, por exemplo, se nós tivéssemos que fazer uma pergunta mais pessoal, né? Você, por ser mulher, é uma visão mais complexa para trabalhar no ministério. O seu esposo atrapalha? Não, de jeito nenhum. Né? Seja verdadeira. Verdadeiro. Tudo certo? Verdadeiro. Então, no momento que você, porque querendo ou não, pela a desenvoltura do seu trabalho e a visão tão ampla que está tomando, automaticamente precisa de um esposo muito compreensivo. Sim, muito. Ninguém está ouvindo falar, não vejo isso, Samuel. Mas ele é muito, muito cuidadoso. Eu dirijo há 11 anos, né? Eu tirei carta, minha filha tinha 2 anos. Certo. E eu pegava o carro e andava exatamente para me ter hoje a experiência que eu tenho. Certo. Só que assim, quando eu ia atender algumas agendas longe, ele não deixava eu pegar. Na verdade dá medo, né? Você estrada, agenda longe. O cuidado, né? E ela vai com as crianças. Aí eu até falava assim para ele, aí fica complicado quando você não puder ir e eu precisar. E aí teve esse dia, chegou esse dia. Certo. E aí eu lembro que eu fui para Ribeirão Pires. Foi a primeira vez que eu peguei. Meu Deus. Nossa, eu acho que eu ia comer no volante, mas eu fui e voltei, glória a Deus. Eu não sei, se você tivesse que dar uma fala assim, principalmente para as mulheres, eu não sei o que acontece. Porque tanto receio, é bem verdade que a gente conhece mulheres que são pesadas e bem complicadas na direção. Você poderia dar alguma fala assim, mulheres, não tenha medo, seria isso? Como você faria? Olha, pastor, eu sempre tive esse sonho de dirigir. Uhum. Eu não gosto de dirigir à noite, eu gosto de dirigir de dia, mas isso não me proíbe de atender os compromissos e dirigir. Quando eu falei assim, eu vou ali ver como é que é esse negócio aí de carta. Eu senti um impulso aí, né? Eu creio que foi o próprio Espírito Santo me induzindo aí. E eu perguntei, moça, quanto que é? Na época era 1.000 e pouco, e eu falei, nossa, eu não tenho esse dinheiro. E ela disse assim, não, mas você pode ir pagando de parcelinha. Você vem aqui, paga a inscrição, aí depois você vai pagar as aulas,
depois você vem e paga o curso, depois você paga a prova. Eu falei assim, ela é. Então, tirou rápido ainda. Eu fui por etapas. Então, o meu conselho é, não pule degrau. Vá degrau por degrau, vai pedindo força pro Senhor. Antes de sair de casa, ore, pede o direcionamento. E o Espírito Santo vai abrindo. E não pode ter medo, né? Não pode ter medo, Mas eu não sei, eu acho que, sei lá, você mesmo citou a questão da noite, né? O carro for um pneu, coisas assim. A mulher, ela tem que saber isso aí. O meu olhar água, óleo, essas coisas, não só deitar lá e dirigir, né? Eu conheço um motorista, não vou citar o nome dela, mas ela ouviu. Depois em off. Ela não para nem para pôr gasolina. É amiga da gente. Então, esses dias, o esposo foi convidado a socorrer ela lá, não sei por onde, que acabou a gasolina e aquela coisa toda. Isso é da mulher mesmo? Não, eu não sou assim. Eu sou um pouco mais atenciosa à questão de gasolina. Ela tem que, pelo menos, saber olhar os ponteirinhos. Ele fala pra mim, Aí ele fala pra mim, olha os ponteiros. O que o painel tá te informando? Certo. Se ele tá me informando que tá sem água, por que eu vou insistir? Isso. E já aconteceu. Já aconteceu. Já. O carro começou a dar um pequeno probleminha. E eu tava ali em sentido a ponte, né? Aí eu liguei pra ele, eu falei, o ponteiro aqui o carro tá meio estranho. Ele falou assim, tá como? Eu falei, tá na parte vermelha. Ele então para no posto e espera que eu tô chegando. O tempo da prova. Não, era a tampa. Não, mas é o tempo da prova. A tampa tava com folga e ela acabou evaporando a água. Olha, eu tenho uma pergunta, mas eu acho ela tão séria que eu vou querer fazer essa pergunta lá depois, no próximo bloco. Mas eu entendo o seguinte, diante da trajetória do trabalho, por exemplo, tem uma palavra no livro do profeta Isaías, o 40, o 29, ele diz da força alcançada. No 30, ele diz que certamente os mancebos cairão. Você passou todo o tempo na igreja, nunca chegou a sair do trabalho da igreja? Não, graças a Deus. Nunca foi atraída pelo mundo? Não. Como meu pai, ele foi primeiro por causa da minha irmã. Minha irmã, ela desenvolveu a diabetes. E aí meu pai, para buscar a cura dela, meu pai era aquele tipo de pessoa que bebia para cair na rua. Nossa. Era. E aí ele se posicionou. Minha mãe não tinha vício nenhum, ela só era, na época ela era aquele católico roxo. Quer dizer, eu nasci católica, eu vou morrer católica. Sim. Meu pai não, meu pai já vinha de um vício, né, que no ponto de vista humano seria mais difícil ele chegar até Jesus. Certo. Mas foi ele que se levantou, e ele foi, e ele conta muito que ele pegava a Bíblia, escondia no papel de pão, aquele saco de pão, colocava assim, porque ele passava no bar, na frente do bar, para os amigos não rir dele. E aí, ele foi. E uma certa vez ele estava voltando da igreja, um ano depois. Ele tá cantando aquele hino Sem Ovelhas. Eram 100 ovelhas. E aí minha mãe ouviu e disse assim, peraí, essa ovelha aí sou eu. Essa ovelha que tá faltando aí sou eu. E foi assim que ela aceitou Jesus. E eu tinha 1 ano de idade. Certo. E até hoje, pastor, minha irmã não foi curada. Não foi curada. Mas o meu pai foi. Amém. Eu vim, por exemplo, de um lar cristão e eu percebia que o lar cristão, o ambiente é muito harmônico. Sim. Não tem xingamento. Acontecia na tua casa assim também? Sim, é assim, crescemos assim. Não tinha nenhum movimento de grito, coisas assim? Não, tinha sim, por parte da mãe, da Lene, né? Que a Lene era a pimentinha de Jesus. A Lene dava um trabalho, mas eu sou uma nova criatura. Mas tirando isso, assim, de briga, não. Esse tipo de confusão. De movimento, não. Porque o baiano e a mineira dele. Não, assim, ele tá dizendo na questão de xingamento, de agressão. Não. Porque você... o baiano, o mineiro conversando, é aquele barulho. Na rua tá briga. Porque, na realidade, o que acontece? O ambiente cristão, você não vê nenhum tipo de xingamento. Ele é diferente. Né? Então, é totalmente diferente. Exatamente. E isso acontecia lá. Sim. Ouvia muitos testemunhos, nunca teve. Muito, eu tenho um para contar.
Pode falar então. Meu pai, ele estava saindo para ir para a igreja e uma mulher que morava numa rua, umas 2 ruas antes, ela chegou com o filho morto dentro da minha casa. Ai. Morto mesmo. E ela falou assim, eu tô indo pro hospital, mas eu senti de vir aqui primeiro, pastor, eu queria que o senhor orasse pelo meu filho. Então, nesse momento ele já era pastor. Ele, assim, não era pastor, ele já era presbítero. E a mulher chamou de pastor. Aí meu pai, ele apresentou a Deus, começou a orar e o menino ressuscitou. Certo. Dentro da minha casa. É isso. Dentro da minha casa. Ali no PPA, né? Essa criança vive até hoje? Eu não conheço, pastor. Não conhece? Não. Nossa. Eu conheço o testemunho. Certo. Sim. E o seu pai contava isso, né? Mas meu pai conhece ela. Conhece a família. Que eu era pequena, né? Eu ouvi o testemunho. E desde pequena você cantava? Sim, comecei a cantar com 3 anos de idade. Isso você consegue já passar para a tua filha, o menino tá indo junto? A Mayara cantou com 1 ano e 10 meses. 1 ano e 10 meses? 1 ano e 10 meses. Ela aqui no meu colo, eu tenho vídeo, tenho foto. Nossa. E eu cantei um hino na época o JA, né, que estava servindo ao Senhor. Se o trovão e o mar. Eu cantei com ela e ela cantou comigo. Que legal. E aí de lá pra cá, só. Né? E é lindo ouvir a tua menina cantar. Muito bem, nós estamos caminhando, né, a nossa conversa ela vai sempre tomando proporção. E uma das questões maiores que a gente gostaria de saber é que o Ministério do Belém não fez bem para você? Fez, muito bem. Olha, a mulher... Fez muito bem, muito bem. Eu dou graças a Deus, aos meus pais e ao Ministério também do Belém, por me tornar a mulher de Deus que eu sou hoje. Se tivesse que recomendar, teria dúvida de falar do Não, eu recomendo. Recomendo. Curso de teologia, tudo. Você enxerga no Ministério Belém uma igreja séria. Uma igreja séria. Comprometida. Que a igreja ela tem que ser comprometida com o reino. Certo. Né? E o Ministério do Belém é uma igreja comprometida com o reino. Então, quando a gente olha para você, é como que não, de repente, né, você, sabe, eu não sei se eu poderia usar esse termo, né? Pode falar. Porque assim, nós somos muito, e de repente a gente ficou com aquela música de Luiz Gonzaga, nem se despediu de mim. Oh, meu Deus. Mas eu tô brincando, né? É porque no meu coração, eu não preciso de despedida, porque vocês estão sempre ali, pertinho de mim. É que assim, teve pessoas que marcou nesse ministério. E o senhor é um deles. O senhor é um deles, com certeza. A sua esposa, que é o pastor Valdir, o pastor ele que passou bem rápido ali, né? Passou bem rápido. Nossa, nós aprendemos tanto com ele. Só de 6 meses, 8 meses, não chegou nisso. O pastor ele. E, inclusive, na sua gestão, o senhor que me deu a primeira oportunidade para pregar. Sim. Eu não sabia nem o que falar. Meu Deus, eu acho que eu levei aqui uns 10 minutos só. Mas o senhor, né, que foi um... Eu lembro que um dia eu falei pro teu esposo, eu falei, Samuel, você mais nem precisa ficar um pouco aqui. E eu só chega a mudar de cor. Ela disse, calma, rapaz, tem hora que tem que ficar um pouco em Jerusalém. Né? Vai chegar a hora de fazer voos, mas por enquanto é aqui. E graças a Deus ele atendeu, a irmã atendeu. Vocês fizeram o que tinha que fazer na igreja, né? Atendendo os conjuntos. E isso para nós foi muito gratificante. É verdade. Né? Então, dentro disso tudo, hoje, o Ministério Perus para a irmã, ele representa apenas pregação, cântico, ou vocês almejam mais coisas? No Ministério do Perus, os dois é desenvolvido, né? Só que o Ministério mais do louvor. Certo. No Ministério do Perus eu sou mais reconhecida pela parte do louvor, até porque, por eu ter crescido lá mesmo no Ministério
no louvor, então eu sou mais conhecida no louvor, porque no Belém que foi desenvolvido o Ministério da Palavra. Entendi. Mas vocês não sonham com umas coisas? Pastor, vou deixar essa palavra pro meu marido. Pastorear, isso. No momento, eu acho que ainda não. Ô Samuel, deixa eu parar você um pouco. A palavra acho, ela fica assim, principalmente para o homem de Deus. Né? Acho que eu acredito que nós temos que ser exato. Você não sonha com isso? Pastor, assim, eu sempre achei muito bonito a ministração. Mas eu não tinha desejo de ministrar. Eu sempre achei muito bonito, porque assim, eu sou tímido, né, vergonhoso de falar em público. Certo. Então, quando eu via as pessoas ministrando, eu ficava com dúvida, nossa, como é que ele pode falar tanto assim? Mas o senhor é um homem preparado, um homem estudado. Então, a gente estuda, mas a desenvoltura assim, de falar em público é conforme o tempo, né? Certo. Eu, assim, no meu ponto de vista, pastorear uma igreja, eu acho que vai ser mais lá na frente. Você é um homem de 34, 35 anos? Fala, rapaz. 40. Fiz 40 dia 26 agora. Eu não sei. 40. Então, dentro disso tudo, quando eu tinha 40 anos, eu estava dirigindo a igreja do Vassoura. Certo? E num período muito complicado, uma igreja cheia de dificuldade, mas eu estava trabalhando lá. Assim, meu ponto de vista assim, de pastorear uma igreja, eu tenho até desejo. Mas se eu pastorear, acho que até, não sei, pode até atrapalhar o ministério dela. Não, uma coisa não atrapalha a outra. O ministério é junto. Não atrapalha. Será, pastor? No meu ponto de vista, pastor, por eu ter crescido, vendo meu pai dirigir igreja, o sofrimento da minha mãe, ter que engolir muita coisa. Isso. Para estar numa posição dessa não é status. Você tem que ter chamada. Isso. Muitos olham hoje o pastoreado como status. Não é. Então tá como pastor, não é todos. Alguns. Eu quero porque eu tô lá na cadeira e eu mando, eu posso. Então, Deus tem que trabalhar muito isso em mim, porque eu sou uma pessoa assim, muito sim, não. E, às vezes, para você estar na frente de uma igreja e tal, você tem que ser muito maleável. E por eu ter visto meu pai e minha mãe sofrer, eu criei em mim um bloqueio. É um ambiente de defesa. Eu criei em mim um bloqueio. Então, eu via minha mãe chorar e eu falava, não fazer ele chorar. Certo. Então, se Deus tem esse algo na minha vida e na vida do meu esposo, tem isso ainda para tratar em mim. Certo. Voltando um pouco lá atrás, eu fiz questão de fazer menção do Isaías 40, 29, 30 e 31, falando de você, o Samuel, você já encontrou, ele não era crente. Quando eu conheci o Samuel, ele não servia ao Senhor. Mas lá atrás, sua família, sua mãe é crente. A minha família é. Mas você nunca foi? Já, eu ia. Só que assim... eu não era frequente. Eu ia no culto, depois um ano, depois eu ia no outro culto. Não era convertido. Mas assim, a minha família, a parte da minha mãe, são todos evangélicos. Isso. E lá na casa da minha avó, falecida avó, sempre teve oração. Então a gente participou de oração. Vi as irmãs lá do coque já falando e profetizando. Tinha muito testemunho, então a palavra ficou gravada no nosso coração. Entendi. Mas lá na frente, a gente aceitou Jesus. Depois que achou. Mas essa vinda para a igreja foi mais por ter visto Lene? Acho que. Não vou falar acho, não. Deus usou ela como isso. Até porque, pastor, como filha de pastor, eu precisava dar um exemplo. Sim. Então, quando ele falou assim pra mim, eu quero namorar com você, eu chamei ele, foi na casa do meu pai. Aí meu pai conversou com ele, meu pai chegou em mim, em particular, e disse, você é filha de pastor. Você precisa dar exemplo. Tudo bem, vou conversar com ele. Você regia, fazia alguma coisa na igreja? Eu trabalhava e estudava. Só trabalhava e estudava. Na igreja não tinha nenhum... Nesse período não, mas eu já tinha regido crianças, adolescentes, coral. Certo. Faltava o grupo das irmãs, que foi aonde no Belém eu fiquei quase 14 anos. Isso, é legal.
E, por incrível que pareça, a sua regência ela era de primeira linha. Glória a Deus por isso. E faz falta. Amém. Eu gosto. Gosta? Então, dentro da trajetória, da caminhada, hoje, praticamente, como que vocês administram isso? Existe uma questão, não, nós vamos ficar um dia na igreja, uma semana na igreja, depois outra nós sai, ou vocês debanda, como que fica isso? Eu usei até uma palavra um tanto meio chula, né? Debanda, isso é tudo por agenda. Tem que ser por agenda. Existe um cronograma assim. Segunda, culto de oração. É necessário ter joelho, ter oração. Certo. Então, na minha igreja, hoje, dia de segunda é culto de oração oficial. Folga pra gente. Oficial de oração, eu estou lá. Era isso que você está perguntando? Não, é o que eu estou explicando. Segunda-feira é o dia que eu estou no culto. Certo. Terça-feira é o culto do ensino da palavra, que é o culto de doutrina, né? Então você tem pastor? Eu tenho pastor. Pastor. Segunda, eu estou no culto. Terça, eu estou no culto. E também eu estou no culto de Santa Ceia. Também eu não atendo agendas. Entendi. Agora, os outros dias... Por exemplo, no dia do domingo é difícil ver você na igreja. Sim. E tenho carta branca do meu pastor. Tranquilo. Tranquilo. Certo. Mas pelo que você passou, os primeiros dias, segunda, durante a semana, vocês estão na igreja. Está tudo em paz, né? Tem também o ciclo de oração na terça-feira de manhã. Certo. Tem bastante trabalho. Entendi. Então, quando não tem agenda, eu estou na minha igreja. Agora vamos voltar de novo, eu volto de novo à mesma tese. Quais são as suas preocupações com os seus, por essa passagem tão crítica de criança, agora adolescente, a menina, avançando para a juventude? Você tem alguma preocupação? Você acha que ela passa de boa? A minha preocupação são as amizades, porque eu já tive 13 anos, né? Então, eu me preocupo muito em questão de amizade com ela, com quem você tá andando, com quem você tá conversando. E eu não afasto, eu abraço ela, eu acolho ela. E aí, como que tá na escola, né? Porque hoje em dia, nós vemos, assim, muitos filhos com falta de apoio da mãe e do pai. Então, eu tento fazer isso ao contrário. Entendi. Ao invés de afastar e deixar para lá, não, eu trago para mim, né? Sempre ensinando a palavra, ensinando que a nossa vida tem que ser a base, oração e palavra. Certo. E graças a Deus, ela passa o dia inteiro na igreja fazendo a obra. Ela gosta. E gosta. Ela gosta da obra. Entendi. Ela gosta de fazer a obra. Certo. Então, essa visão, por exemplo, eu falo como filho de crente, quando chega essa fase, a gente se encanta realmente e você finda saindo. O problema é a escola, né? A escola é muito forte, né? É a porta de tudo de novo e de diferente que um crente não conhece. Mas eu acredito numa base. Se ela é bem ensinada em casa, chegar na escola ela vai confrontar, porque ela já confrontou. Aí sim, né? Ela confrontou, ela estava na 5ª série. Certo. Eu ensinei para ela a palavra. Certo. E aí ela chegou na escola, a professora foi falar de ideologia, ela levantou a mão e se posicionou. Foi não. E a professora se calou e não continuou o assunto. Foi não. Graças a Deus. E até hoje ela é assim. Eu falo para ela, defenda o nosso Jesus. Defenda o nosso Jesus. Porque a palavra do Senhor diz, aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei de ti naquele grande dia. Certo. Eu defendo o evangelho. Certo. Então, dentro de toda a caminhada que vocês já caminharam dentro do evangelho, eu acredito que você, desde menino, Samuel, um crente Raimundo, né? Tem aquele lá, de repente, agora praticamente mais vivos, 16, 17 anos, né? Então, que Deus abençoe vocês. E dentro de tudo, Lênin, que a gente percebe nessa jornada, principalmente nessa conversa que nós estamos tendo, é mais para passar para aqueles que estão chegando, como nós chamamos de aprendiz de pai, né? Também, como cristão, possa ter uma base, certo? Olha, dá para ser crente, dá para ser pai, dá para ser mãe e dá para ter filhos. Isso.
Correto? Correto. Muito bem. Então, dentro de tudo isso, eu quero também agora perguntar para você o seguinte. Para você, Lene, se você não quiser responder, fica tranquilo. Para você, o altar, ele está relativado? Como assim relativado? Falar uma palavra mais Relativado é como que tudo pode. Não. Hoje, por exemplo, tem pessoas que têm facilidade de usar a palavra narrativa. E tem muitos pregadores que usam narrativa. Certo? E falar narrativa é como usar a conversa com aparência de verdade, mas não é verdade. Ah, sim. Certo? Então, hoje, quando você olha isso, quando você olha para o altar, você não consegue enxergar que está tudo bem, ou você enxerga um altar já contaminado com Eu vejo um altar um pouco contaminado em algum, porque sai muito, né, pastor? Uhum. Então a gente vê de tudo. Quem é crente de verdade, ele percebe. É porque assim, o senhor, por exemplo, o senhor casou com Lene, a ordem é o quê? Que até que a morte separe. E hoje nós estamos vendo muita gente separando e eles não querem deixar o seu posicionamento de pastor, de evangelista ou presbítero. Eu um dia perguntando para alguém o fato que a palavra diz que é marido de uma só mulher, é o fato de separar da primeira ou da segunda, não importa, e ter uma terceira mulher, mas sendo só esposo dela. É isso que a Bíblia explica? É isso que a Bíblia manda, marido de uma só mulher. Mas você está ouvindo a frase direitinho, né, Lene? A pessoa separou da primeira, separou da segunda, agora casou com a terceira. Só que ele não tem outra mulher, tem uma terceira mulher. Aí eu vou te colocar outra questão. Não é certo também ele pegar a velhinha dele lá que começou a ruir o osso desde o começo da vida e chegar lá e trocar pela modelo mais nova. Então não é certo também o pastor fazer isso. Né? Então, dentro da visão, então você acha que um altar que tem um obreiro nesse comportamento, ele tem dificuldade? Esse altar está purificado ou ele tem dificuldade? Esse altar está contaminado. Está contaminado. Tá. Eu olho muito assim, pastor. A igreja está cheia ou está inchada? É uma pergunta para mim. Não, eu vejo quando assim, tem esse tipo de pastor, né, que chega nessa posição e vem com histórico já, né? Porque assim, não é que a Bíblia te dá aval para isso, mas no caso de traição, né? Eu creio que a Bíblia ela te dá uma base que você pode separar, só que não te dá uma base também para você casar de novo. Mas se casar, pastor, é complicado esse assunto. Porque eu vou pela Bíblia. Mas você é cri-cri nisso? Eu sou. Você eu vou pela aceita Bíblia. Isso como normal? Não, eu vou pela Bíblia. Porque hoje nós estamos vivendo um tempo, por isso que eu falei que as coisas vão se apertando, entendeu? Então, nós estamos vivendo um tempo que está fodendo. E o que acontece? Um homem numa condição dessa, vocês como casal têm dificuldade, vocês precisam de um aconselhamento. Como ser aconselhado com uma turma dessa? Exatamente. Não fica difícil? Fica difícil. Eu não vou contar o santo, mas eu tive num canto trabalhando e naquela congregação surgiu um problema. E o casal estava com muito problema. E eu fui com outro obreiro lá. E quando chegamos lá para conversar, foi conversando, e em nenhum momento a Bíblia nos autoriza a mandar separar. Não. É conciliar. E a gente foi defendendo essa tese com toda a força. Aí, quando terminou aquilo, o obreiro que estava do meu lado disse, puxa vida, engraçado, o pastor fulano de tal, ele deu o nome, né? Minha irmã teve o mesmo tipo de problema e ele não foi decisivo como o senhor foi ali. Ele mandou a minha irmã separar. Olha. E ela findou separando. Gente, nós vamos bater um outro papo agora no segundo bloco. Nesse momento, corta. Atenção, atenção, senhoras e senhores, chegou na cidade de Francisco Morato, isso mesmo, cidade de Francisco Morato, a mais nova loja Rô Modas, isso mesmo, a mais nova loja Rô Modas, tudo que há de melhor da moda feminina,
novidades toda semana. Eu gostaria de convidar você para vir até a loja ou entrar em contato através de WhatsApp, número 11 986 22 15 32. A Romodas está situado na Rua das Margaridas 798, em frente à loja do Bahia, cidade de Francisco Morato, São Paulo. Isso mesmo, a mais nova loja Romodas, novidades toda semana, tudo que há de melhor da moda feminina. Vem pra loja! Olá, gente, voltamos de novo à nossa conversa solta e nesse podcast de hoje nós estamos conversando com a nossa irmã cantora e pregadora, irmã Lene. Lene, você lembra que nós fizemos uma pergunta, relativismo sobre o altar? Uma das coisas que mais me chama a atenção é que quando o obreiro ele está em uma condição errada, a primeira coisa que ele luta para matar são os profetas. Exato. Pode prosseguir as conversas. João Batista, né? Uhum. Né? João Batista, quando vai denunciar o pecado, certo. A mulher, ela se revela. Não. Geralmente as pessoas que estão nesse caso, contaminando o altar, ele é muito influente, ele consegue manipular as pessoas, chamar o povo do lado dele. Ele tem um poder de persuasão. Ludibriar, né? Isso. Ele tem um poder de persuasão. E uma das coisas que mais me chama a atenção é que, eu não sei, nós estamos aqui diante da nossa irmã Cris também. Quando menino, a gente acompanhava todo o trabalho de oração e sempre que fechava, as irmãs faziam um círculo, e por isso chamava de círculo, né? E orar para Jesus batizar. Eu não sei por que essa visão ela não se abraça aqui. Se acontecer algum batismo é muito esporádico, alguma coisa ali, aqui, mas no trabalho de celebração, a senhora já contemplou alguma coisa nesse tempo que a irmã trabalhou? Eu tive uma experiência logo depois que o nosso antigo pastor saiu, e endemoniado sim, mas fora da igreja. Uhum. Eu ia abrir a igreja a gente ia abrir a igreja para orar. Uhum. Entramos, oramos, fizemos círculo de oração. Quando acabou, ficou uma irmã conversando comigo na porta, a igreja já estava fechada. E aí chegou um endemoniado e ele veio nos atacar mesmo. Ele veio e falando assim que crente não tinha piedade, que não sei o que, essas coisas. E eu e a irmã começamos a clamar, né? O sangue de Jesus e tal. E ele ficou muito furioso, ele babava. E ali naquele momento, como ele gritava, começou a sair os vizinhos na janela. E ele olhava para mim e ele falava: eu te odeio. Você vai ver só. Você me paga. Tudo que você está fazendo, quem você pensa que é para ficar fazendo reuniãozinha de oração aqui dentro? Você me paga. E ali naquele momento, pastor Uziel, foi uma experiência muito, muito tensa, porque naquele momento ali, irmã Lene, o Senhor falou assim: repreenda. E eu senti uma leveza no meu corpo, porque na hora foi tão contundente aquilo ali era um morador de rua. E aí eu falei assim: Jesus, desce aqui. E naquele momento eu senti o meu corpo flutuando, eu senti o corpo leve. E aí as minhas mãos, ela fazia uma leveza assim que não era minha. Uhum. Ela balançava e vinha na minha boca: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E aquilo foi se intensificando, e aquele morador ali de rua, ele caiu, ele se jogou no chão, prostrado, de joelho, colocou o rosto no pó e as mãos para trás. E ali ele ficou. E a irmã que estava comigo, a gente começou a orar e repreender. E quando a gente terminou a oração, ele levantou e sentou. E ele não olhava para a gente. Eu falava: moço, olha para mim. E ele não olhava. Eu falava: moço, olha para mim. Aí ele olhou assim para mim e falou: me ajuda. Eu quero a minha família. Me ajuda, porque eu preciso voltar para minha casa. E naquele momento eu percebi que aquele demônio, aquela legião de demônio que estava nele, tinha saído.
E ele falou, moça, tudo que eu quero agora é só voltar para minha casa. Meu Deus. E ele sentado, ele não levantava, Lene, era como se ele não tivesse ordem para ficar de novo de pé perante a gente. E eu falo assim, que o único que se prostra diante de Jesus é o inimigo. Então, ali naquele momento, irmão Samuel, eu falei assim, eu falo para essa irmã que estava comigo e viveu essa experiência comigo, eu falo assim, irmã, eu não sei se o próprio Jesus desceu aqui, né, ele encarnou aqui, ou ele nos deu o poder que vem do alto para que aquilo acontecesse, né? Porque eu e ela, a gente não tem poder nenhum, né? Mas, irmã Cris, a nossa indagação é que dentro do contexto do ciclo de oração sempre acontece batismo no Espírito Santo. E nós não conseguimos enxergar isso no tempo atual. Tá certo? Por isso que eu falei esporádico, né? Coisa de culto ali, aqui, mas no ciclo de oração, que a gente sempre enxergou isso, hoje é bem complicado. Até porque o povo não vai. Sim, é isso? Eu tive uma experiência há pouco tempo, né, amor? Nós fomos atender uma agenda lá em Cabreúva, né? Pastor Rabelo, nossa, pregou com muita graça, com muita ousadia. Ah, sim. E é uma bênção. E ele chamou o povo na frente, quem queria receber o batismo com o Espírito Santo. Só que ele falou algo que me chamou a atenção. O Espírito, ele tá aqui, ele tá trabalhando, mas quem fala em línguas é você. Certo. Ele já tá em você. Certo. Agora, quem fala a línguas é você. E aí ele me chamou para louvar, e eu comecei a louvar. Eu navegarei. Ah, sei. E Deus foi batizando adolescente, criança, obreiro, irmãs. Foi um peito. Olha, eu tô toda arrepiada. E ele foi colocando em cima do púlpito. Porque não era nem púlpito, era um ginásio. Mas aí montaram um púlpito, né? E ele foi colocando em cima do púlpito. As pessoas batizadas. Meu Deus, pastor, foi algo extraordinário. Foi num congresso de mulheres. Então, muito bem. Aí eu pergunto pro senhor, há quanto tempo essas irmãs vêm orando? Por este propósito? Quem fez? O pastor ou o Espírito? O Espírito Santo. O que falta é vazão para o Espírito. Então tá certo. Agora, me responda uma coisa. Eu deixei uma pergunta para agora para esse próprio, não sei se... me permita fazer essa pergunta. Como que está o ego? Meu Deus, que diminua eu para que o Senhor cresça. É isso mesmo? É isso. Deus é minha testemunha, minha filha Maiara, meu filho Noah e meu esposo, que antes de eu, qualquer agenda, seja para cantar ou para pregar, eu fico nervosa. Eles já têm que ter paciência comigo, porque eu fico muito nervosa. Aí eu não sei como que vai ser, eu vou passar vergonha. Eu tô pronta? Será que eu tô pronta para esta festa? Será que eu tô pronta para esse congresso? Esse ano mesmo o Senhor me deu o privilégio de louvar em 2 congressos. O Cibemp e o Mademp. E ambos os congressos. Eu já vinha me preparando espiritualmente já há muito tempo, né? Porque a vida do crente tem que ser preparada. Mas o Senhor me disse esse ano que era diferente, que eu começaria o ano num propósito às 3 horas da manhã e eu não tinha tempo que era para mim levar, que era para mim ir. É tanto que eu tentei me posicionar e disse, Deus, tá bom aqui, não. O dia que eu tentei me posicionar, Cris, eu desliguei o celular e falei assim, não vou acordar. 3 horas da manhã, meu olho fez, o Espírito Santo de Deus, ajoelha. Então, eu vim já, questão de descer, né, estrutura, né? E, inclusive, o tema do Congresso das Irmãs foi Candeias, como está a sua? Fala de reserva. Então, o senhor já vem trabalhando comigo há muito tempo, mas ele é minha testemunha, que no dia eu não tinha dia determinado para me louvar, eu tinha que estar em todos os cultos. Eu chorei demais. Deixa eu fazer uma pergunta, Lene. Essa conversa é solta. Você se apresenta em 2 ambientes no mesmo, com a mesma roupa? Você aqui no grupo? É isso mesmo? Verdade. Pastor, prova disso, ó. Eu tava usando quinta-feira esse vestido e tô usando de novo. A pergunta do pastor Osiel, então, ela emenda a minha. Tem alguém que te veste? Patrocinada. Eu falo questão de patrocínio mesmo, né? Não, patrocínio não. Eu tenho uma amiga que tem uma loja. Geralmente a Ana Lu, é minha amiga. E, assim, eu era uma Lene, eu falei pra ela, eu era uma Lene antes de eu te conhecer. Depois que eu te conheci,
Eu acredito que Deus havia me usado a irmã Marilene, quando ela era líder do ciclo de oração ainda lá no Parque Paulista. Uma vez ela falou assim, Lene, Deus vai te vestir. Deus vai trocar todo o seu guarda-roupa. Chegou uma época na gestação da Maiara que eu tinha uma saia. Eu fui a gestação todinha da Maiara com a saia preta. Não era minha, era da minha sogra. Né? E aí Deus usou ela dizendo, eu vou te vestir, eu vou trocar seu guarda-roupa. Então hoje, através de pessoas que ele usa para me ajudar, assim, mas patrocina, assim, toma, faz um comercial. A Ana me ajuda muito nessa questão. Sim. Né? Mas Ô, Lene, falando com a Lene aqui, brinca de patrocínio, né, pastora Ziel? Não, a gente pergunta porque geralmente é isso mesmo, irmãs que são muito chamadas, convocadas a eventos, e sempre tem uma loja que interessa, né, e procura a irmã e fala, irmã, você não quer vestir minhas roupas, né, você só representa a minha loja, né, e acaba vestindo a pessoa. Certo. Isso é fato, isso acontece, né? E o que a Lene está falando me chama a atenção, pastor Ziel, porque eu me lembro que acho que foi na pandemia. Na pandemia, eu sem trabalhar, né, tal. E aí eu fui chamada para fazer uma live na igreja, do nosso ministério mesmo. E a live, eu falei, vou comprar uma blusinha amarela, para mim usar com uma saia preta que eu tinha. E eu fui até o centro de Morato, comprei, e comecei a conversar com a vendedora. Aí ela falou assim, irmã, prega? Eu falei assim, sim. Aí ela pegou e falou assim, ela ofereceu, ela falou assim, a irmã não quer vestir minhas roupas e fazer a propaganda das minhas roupas e eu cedo as roupas para a irmã, né? E aí eu falei assim, poxa, meus olhinhos brilharam, Lena. E aí eu falei assim, nossa, bacana isso, irmão Zé. Eu falei, nossa, isso é bacana. Aí eu lembrei logo de uma pregadora, eu não sei se pode falar nome aqui, dessa pregadora, eu gosto muito de ouvir ela, Camila Barros, né? Ela faz muito isso, as pessoas vestem ela e ela divulga, né? Muitos cantores pregadores fazem. E aí, Lene, eu comprei a blusinha, ela falou assim, vou te dar o meu Instagram e tal. Essa blusinha eu paguei. E a gente ia reafirmar depois dessa conversa, né? Eu vim embora. Quando eu cheguei aqui na rua da minha casa, a minha cunhada estava no portão. E a minha cunhada é crente, mas a minha cunhada não é aquelas canelas de fogo, sabe? Que Deus usa no poder, mas ela é crente, ela é muito tímida, muito recatada, ela é muito na dela. E aí eu cheguei e ela falou assim, Cris, vem aqui que eu preciso falar com você. Aí eu falei, tá bom. Eu jamais imaginei que era algo da parte de Deus. Aí ela estava conversando com uma vizinha, ela falou, sobe que eu quero conversar com você lá em cima na minha casa. Aí eu subi. Quando eu subi, ela falou assim, o Senhor mandou eu te falar que Ele não te quer igual a ninguém. Que é para você ser você. E Ele te chamou para uma obra específica. Não fica querendo imitar ninguém, porque fulano faz, eu vou fazer também. Ser bacana. O Senhor disse que você não. Certo. E eu já entendi o recado. Ela não sabia da loja, o que tinha acontecido. Então, na hora eu entendi. Não, e eu não falo não que isso é pecado, não. Mas eu sempre falo isso para as irmãs, que Deus tem uma forma de trabalhar com cada um. É diferente. Mas eu repito, viu, pastor? Eu repito sapato, eu repito blazer. Então ela veste roupa repetida. Eu repito, repito. O que a gente percebe? Parece que o microfone aqui está desligado. Quando você desligou. Então, o que acontece? Essa minha pergunta ela é pertinente porque mais pelo porte feminino. As mulheres têm dificuldade de colocar duas roupas e apresentar-se em alguns eventos. Primeiro que você é uma pessoa vista e as pessoas vão te questionar quando você olha, peraí, mas você vestir na mesma roupa, você está muito evento. Minha preocupação hoje não é questão de repetir. A minha preocupação hoje tá decente? Tá chamando atenção? Porque eu subo em cima do altar. Certo. Então, o meu foco não é que você fique observando o meu corpo, mas que foque na palavra. A decência, né? A decência. Gente, nós temos que cortar o próximo bloco. Olá, gente, voltando mais uma vez, nós estamos numa conversa solta com a nossa irmã cantora e pregadora Marlene, com ela, sua esposa, e agora
trazendo mais um pouco de conhecimento da Cristo. Nós fez uma pergunta a respeito das dificuldades de usar a mesma roupa em outros eventos. Eu uso, pastor. Exato. Eu uso, não tenho problema nenhum com isso, dificuldade nenhuma. Porque eu acredito que o que deve chamar atenção é a graça, a unção de Deus na minha vida. Certo. E não a minha roupa. Eu vejo algumas pessoas preocupadas com roupa. Né? Boa aparência, mas de unção, graça, não tem. Essência. Me deixa eu perguntar, essa questão de unha, essas questões, um pouco um toque de vaidade que as mulheres são tão dadas, isso não te persegue? Eu tenho um problema com a autoestima, a questão da minha unha. Porque na minha infância eu desenvolvi o hábito de roer unha. A minha filha, quando estava desenvolvendo, eu já fui batendo na mãozinha dela. Não. Eu não teve quem me corrigiu. Ou se corrigiu, que eu não lembro, não foi assim persistente como eu fui com a minha filha. E hoje, pelo fato de ter esse hábito de roer a unha, eu fico, nossa, meu Deus. Você ainda rói? Infelizmente. Já, assim, questão, não sei, é um hábito que eu desenvolvi. Infelizmente. Aí a gente dá um jeito. Não é que é ansiedade, não. Pastor, eu não sei. Agora, me deixa eu fazer outra pergunta. Você é do grupo que cobra para cantar? Não. O que eu faço é, por exemplo, o senhor é lá de Minas Gerais. Aí eu falo, o irmão vai cobrir a minha ida, a minha volta, se é de carro, se é de ônibus, não sei. O irmão vai cobrir, eu também não exijo hotel, essas coisas, não. Eu sou um quartinho do profeta. Porque a gente precisa descansar, né? Tá tudo certo. E questão de oferta, que aí o senhor vai abençoar o ministério, é o que o Espírito de Deus coloca no seu coração. Pode acontecer que só venha a despesa do carro? Essa volta será murmurante? Não, porque eu converso, assim, questão antes, assim. Eu vou gastar, por exemplo, Cajamar. Certo. R$50 para ir para voltar, certo? Eu tenho um carro que é 1.4, 1.6, gasto até um pouquinho mais, né? E aí eu passo, eu gasto X, eu faço a cotação no aplicativo e tiro o print e mando para a pessoa. Eu vou gastar isso. Irmão, é isso que eu peço, é R$30, R$50. Mas veja só, a visão geral, ela não implica só na questão da gasolina. É um desgaste do pneu, carro. Então, se você fizer um apanhado ali, ele não é muita coisa. É porque, pastor, assim, o senhor falou uma coisa muito interessante no começo da entrevista. Ficar em primeiro em Jerusalém. Isso. Eu ainda estou na circunvizinhança. Então, para mim, eu não vou estipular. Certo. Porque para mim não compensa. Eu estou aqui, na região. Certo. A viagem mais longa que eu fiz foi para Bahia, que foi 48 horas. Eu fui de ônibus. Eles pagaram meu ônibus. E de volta eu viajei. Foi uma bênção. Deus preparou. Camamu, fui para Camamu. E depois de Camamu, eu peguei uma balsa e atravessei para a ilha, porque eu ia para a ilha. Era uma ilha? Isso. E foi uma bênção, Jesus salvou. Jesus batizou com o Espírito Santo, foi uma bênção. A honra e a glória dele, serve para ele. Mas aí eles compraram a minha passagem, ida e volta já. Já fui com a minha passagem de ida, que é a minha passagem de volta. E depois eles abençoaram o meu ministério. Certo. Isso por ser uma viagem longa. Foi assim, eu não estipulo o valor. Então, tudo certo. Então, dentro do geral, hoje, por exemplo, eu já ouvi algumas vezes você cantando, e a música que me chama a atenção, eu não sei se, por exemplo, a irmã, na hora de fazer as suas escolhas, se conversa com o Espírito Santo ou se vai pela intuição. Não. Costuma conversar com Jesus. Sim. Primeiro eu ouço, sinto a presença de Deus, sinto Deus falando comigo, e aí eu aprendo, e aí eu vou com o meu repertório. Certo. Só que muitas das vezes, pastor, de 100%, 99%, eu não canto o que eu quero. Não muda, né? Então, a primeira vez que eu vi a irmã cantando aquele canto de ter filho, se a preferência foi isso. Intimidade, da Midian Lima, prioridade. Nossa, aquele
cântico, acho que a irmã tinha que pôr na pauta aqui, cântico é sério. Prioridade. Eu gosto muito de questão de hinos, assim, que fala sobre oração. Tem um agora novo também, que estão cantando muito, né? Certo. E se precisar. Lembra. Tudo que envolve esse hino de adoração, de oração, Bíblia, é comigo. Certo. Eu gosto dessas coisas. Cris, faz uma pergunta, é só eu que estou falando. Eu ia te perguntar, eu queria te fazer essa pergunta, né? Se você louva desde criancinha, desde pequenininha, ou não, se chegou a uma certa idade na sua época que você quer louvar, vou começar a louvar. 3 anos eu comecei a cantar, Cris. Foi minha primeira oportunidade, foi com o presbítero Marcos Odair. E eu cantei no congresso, e na verdade eu cantei junto com ele, um hino da Voz da Verdade. Com 3 anos? Com 3 anos de idade, ele cantou junto comigo. E daí pra frente começou a desenvolver. Aí quando meu pai começou a dirigir igrejas, e por seu fato de ser uma igreja pequenininha, quase não ter desculpa, pessoas assim para ajudar, então eu tava sempre pedindo, pai, deixa eu cantar. Aí começou as reuniões de obreiros, que tinha no Belém, é segunda, né? No Ministério do Cruz é aos domingos. E aí ele falava, vamos, que eu vou pedir pro pastor dar oportunidade para você cantar. E eu ia em todas as reuniões de obreiro. E o hino que eu mais cantava, mexe comigo, esses 2 louvores, que é Portões Celestiais, da Rose Nascimento, me falaram de um lugar. Nossa. É um hino que mexe comigo. E também O Homem das Mãos Furadas. Esse cântico aí é dos anos 90, né? Então, você já tinha uma garganta, né? Porque uma criança com 3 anos puxar um hino desse, né? Um louvor desse, e segurar. E era fita, né? Aí, quando eu ia cantar, aí a gente voltava. A fita. Aí se o pastor canta de novo, aí ia vai no playbook, porque a fita até voltar. O seu ministério de cantar, ele é mais intenso, que eu falo, né? Tem mais tempo do que o de pregar, né? De pregar, Porque a palavra desenvolveu no Belém, né? Ah, tá. Depois da pandemia. Depois da pandemia, eu ia te perguntar quando foi. Na verdade, nas lives da pandemia, começou a ter aquelas lives, e na época o pastor Valdir Mameire, o Diogo, que dirigia os cultos, e aí ele começou, na verdade, um pouco antes da pandemia. Eu lembro que uma das mensagens que Deus me deu, tipo, questão assim de 20 dias antes de dar o lockdown, foi o sangue nos umbrais da porta. Êxodo. Nossa. O sangue nos umbrais da porta. E aí eu fiz um paralelo com Ezequiel, quando Ezequiel está tendo uma visão do anjo, e ele grita, né, para que o escrivão, né, ele aparece, ele tá com o tinteiro aparece, e o sinal que o Senhor dá para ele é passa no meio da cidade e faz uma marca em quem não tem se contaminado. Aí eu perguntei para a igreja, você tem a marca? Porque se você tem a marca, o anjo da morte vai passar, não vai atacar a tua casa. Aleluia. E aí deu lockdown, né? Veio lockdown, e realmente o anjo da morte. Eu tô falando também. Foi uma palavra profética, né? Eu fiz um paralelo com Êxodo e Ezequiel. Um período difícil. Eu gostaria de compartilhar uma experiência que a gente teve lá no Paulista. Sim. Quando eu falei de roupa, o pastor que estava na época, ele estava me dando muito compromisso de representando ele, né? Uhum. E quando eu chegava com meu paizinho e a roupa e aquela coisa toda, e, sabe, parecia que eu estava chegando em um espaço, sabe, esses carros, esse carrão, e eu chegava, eu parecia que eu tudo jumentinho, aquelas coisas todas. E eu fiz uma oração, falei, Jesus, eu queria tanto que o Senhor mudasse meu guarda-roupa, né? Me dê um paletó agora de R$500. Eu fiz essa oração e fica bom para mim poder fazer a apresentação do teu trabalho. E quando eu fiz essa oração, uma das irmãs lá do Paulista, que tem uma filha, que ela era professora, ela veio bem na época que nós trabalhamos lá, agora me foge o nome dela. Uhum. Sabe, ela morreu assim, né? Tá. Ela morava ali perto da Lins, né? Na Lins, que ela passa sobre assim. Era aquela que foi pro Rio de Janeiro.
Não sei se era da... Não. Como é o nome dela? Lia. Não, Não foi minha irmã. Aí o que aconteceu? A mãe dessa irmã disse para mim, pastor, eu passei morata, porque eu falei, eu não quero mais o paletó de R$100, certo? Eu quero agora um de R$500. Eu tinha posto a determinação. Aí, quando eu cheguei no culto, eu não tinha falado para ninguém, era uma coisa minha, né? Aí a irmã disse, pastor, passei lá no centro de Morata, vi um paletó. Eu acredito que eu sei quem é, ela mãe de câncer. Isso mesmo. Sim, sei quem é. Aí ela disse, eu vi um paletó e eu vi o senhor dentro dele. Eu falei, nossa, glória! Nossa, Deus, eu fiquei feliz. Aí ela me trouxe o paletó, comprou realmente. Glória a Deus. Quando eu peguei o paletó que eu tirei ansioso para ser o de 500, era o de 99 de novo. Eu falei, mas que prova, Jesus, está me deixando no posicionamento ainda. Eu entendi a mensagem, porque eu orei. Mas o Senhor dá aquilo que Ele quer, não é o que a gente quer. Tá certo? Então, dentro de tudo isso, conhecendo o trabalho que você fez lá no Paulista, conhecendo o que nós estamos enxergando hoje, nós estamos caminhando para o final, eu gostaria de enxergar o que você enxerga para o futuro. Já gravando alguma coisa, lançando alguma coisa, ou continua na mesma visão? Pastor, eu cresci com muito desejo de gravar. Não minto. Eu tenho promessa do Senhor. Meu foco hoje não é isso. Hoje, como que funciona? Hoje é cover, ou você grava single. Você pega um hino e trabalha em cima dele. Antigamente não, era 10, né? 10 ou 12, 15. Tinha gente que lançava. Sim. E era um preço até razoável pra época, né? Sim. Hoje, um single, ele é bem caro. Ele é o preço de um CD completo daquela época. Ele é bem caro. Nossa. Se é, por exemplo, um cover, o cover tá acima de R$1.000, 1.000, 1.500. Depende também, questão de você chamar a qualidade de músicos também. Quanto mais músico, mais caro, porque o músico também recebe o seu. É porque hoje está trabalhando muito o tal do YouTube, né? Sim. Você vai para uma gravação, um ambiente ali e tal, faz a música, é isso aí. Mas tem as plataformas também que são pagas. Que vão lançar o seu trabalho. Mas hoje para gravar um single, uma música, dependendo se você quer uma boa qualidade, uma boa gravadora, pode preparar o bolso aí uns 20. Não foi por isso? Não. É a hora de... Então, assim, eu não alimento isso mais por algumas frustrações. Eu já tive, assim, uma experiência muito ruim de uma pessoa, de eu passar no concurso. Eu já passei em 2 concursos, mas estou falando do primeiro concurso. Você está falando concurso de música? Concurso para gravar. Certo. Eu participar do concurso, saí em segundo lugar, e a gravadora disse, não, nós vamos gravar porque era 3 ganhadores. O primeiro gravava um CD, na época ainda era CD. O segundo e o terceiro gravavam um CD junto, que era 5 músicas minha, 5 músicas da outra. Entendi. Isso. E esse rapaz, ele era, como posso dizer, um charlatão? Charlatão? Era um charlatão, ele tipo, me enganou. Era engano, ele levou dinheiro do meu pai. Na época, minha mãe tinha 2.000 guardado, que hoje seria o quê? Uns 5.000, por aí. Ele levou o dinheiro da minha mãe embora, eu não gravei, e foi assim, uma decepção muito grande. Então isso me marcou. Aí eu participei do segundo concurso, que eu estava no Parque Paulista com as irmãs lá. Nossa, fez uma caravana, foi comigo. Eu fiquei chateada com esse concurso, por quê? Porque era lançamento, novos cantores, novos talentos. E a pessoa que ganhou era uma pessoa que já tinha gravado. Que já estava meio encaminhado. Aí eu falei, quer saber? Se Deus quiser fazer, ele vai fazer. Até porque ele disse pra mim, eu sou o teu empresário. Eu abro as portas, eu faço a sua agenda. Então eu disse para Deus, se o senhor quiser, o senhor vai abrir a porta e eu vou gravar. Ô, Lene, você não acredita que Deus pode te dar uma música mesmo para surpreender todo mundo? Ele já me prometeu e eu gosto de cantar. Às vezes quando eu tô cantando ou pregando, o Espírito me toma e eu começo a compor, pregando ou cantando. Deus começa a me dar uma letra em cima da outra letra. Então você escreve, né? Não. Letras assim, dadas
Eu tenho Você duas no meu escreve? celular, não tem melodia e não tem poema, mas tá escrita. Tá escrito. Mas assim, no altar, quando eu tô cantando, o Espírito me toma e eu começo a compor e assim Deus leva o nível espiritual a outro nível. Outra visão. O povo percebe que ali é o próprio Espírito Santo de Deus usando a minha boca, ministrando uma outra letra. Certo. Dentro do geral, hoje, por exemplo, quando a gente olha para a irmã, dentro do todo, dá para entender que você costuma. Isso é uma coisa muito rara, né? Ouvir a voz do Espírito Santo. Sim. Já ouviu algumas vezes? Ouço todo dia. Todo dia? Todo dia. Porque tem pessoas que, quando fala, por exemplo, a irmã falar, o Espírito do Senhor falou comigo, tem muita gente que não acredita. Domingo mesmo, eu fui ministrar numa festividade. E durante o dia o Senhor ministrou a palavra no meu coração. Certo. E aí, no meio do caminho, eu fui pensando com Deus e falando, Deus, acho que eu vou pregar essa palavra. Não era a palavra que ele ministrou, outra palavra. E quando eu cheguei na igreja, o Senhor disse, não é essa, é a que eu te passei. E eu disse, Deus. Aí, logo em seguida, o pastor já me passou, porque eu ia louvar e pregar. Aí ele já me deu um horário mais estendido. E quando eu subi no altar, o Senhor disse, leia a palavra que eu te dei. Nossa. E quando eu preguei, que eu comecei, eu dei o livro, a igreja bradou. Nossa. Por quê? Elas vinham de um congresso com o tema. O pregador da sexta pregou no tema, no sábado pregou no tema e eu preguei no domingo a mesma mensagem, só que o evento não tinha tema. Era um assunto livre. O tema que Deus me deu no domingo era um tema que elas já vinham do congresso, que foi Belém. Elas já vinham do congresso setorial. Fizeram a reunião também de obreiro. Fizeram a reunião no domingo de manhã com a mesma palavra que Deus falou que era para me pregar à noite. Então, quando eu terminei de pregar, o pastor tomou o microfone e disse assim, vocês têm dúvida que Deus está falando? Nossa. Então, isso mexe muito comigo, porque eu me emociono, porque eu me inferiorizo muito. Certo. Eu chego num lugar e eu fico, Deus, é pastor, é missionária. Eu sou a Lene, a menininha que pisa no barro. Sabe, pastor, eu não me vejo como uma grande pregadora, eu não me vejo como uma grande cantora, eu me vejo como serva. Tudo bem, mas veja só, não é escolha sua, é um chamado de Deus. Então, quando Deus chama, ele se responsabiliza. O fato de você ouvi-lo não é para contender, é obedecer. Certo? Então, se ele te fala, isso é privilégio de poucos. Certo? Tem muita gente que está indo na teoria. Exatamente. Julgo muito a mensagem pela aparência da igreja, o jeito da igreja, conforme o tamanho da igreja, eu prego. E, na verdade, o Espírito Santo não dá essa hora. Tem tanta gente que prega Bíblia, sabe a Bíblia decorada de capa a capa, só que não tem graça. É uma lata vazia, né? É uma lata vazia, mas uma lata batendo. Porque é assim, não sente nada. O que a gente precisa entender, eu sempre falo isso. Um dia eu fui em casa, a gente tinha uma visão de igreja. Eu fui na casa da minha cunhada, e quando eu cheguei lá, o meu sobrinho estava morrendo. Então, aquilo me deixou como se fosse um tema central da mensagem. E eu falei para a minha cunhada, ele não morre. Ela disse, está morrendo. Eu disse, não morre, porque eu ouvia muito falar de Jesus e fazia milagre. E eu peguei o violão, toquei um hino, cantei um hino e voltei para casa. Quando chegou no outro dia, minha cunhada chegou com sorriso de canto a canto, dizendo, a Deus está curada. Glória a Deus. Então, são coisas que a gente vive, e hoje a gente vê muita gente, como o Samuel fala, que a pregação não é a grandeza do tempo que você pregou. É você falar o que Jesus quer que fale. Ser pontual. Pode ser que dure 10 minutos. Mas se foi Jesus que falou, pode parar que a igreja já está satisfeita. Exatamente. O pastor Gilei, do Parque Paulista, ele falou isso uma vez na igreja e eu guardei isso, porque não é uma hora. Isso.
Se você tem bala para 1 hora, é 1 hora. Mas se o que Deus te deu é 10 minutos, em 10 minutos ele fala, ele brada. Isso. Eu lembro que o nosso antigo pastor, quando ele me dava a oportunidade, ele falava assim, irmã Cristiane, traga uma boa palavra em 5 minutos. Então, pronto. Era 5 minutos, era 5 minutos. 5 minutos. E está tudo resolvido. Então, eu acredito, Lene, que hoje, nessa conversa solta, nós tivemos o privilégio de conversar com você, com seu esposo, dentro de uma visão geral. Hoje, eu gostaria de fazer essa pergunta: o que Lene não fazia? O que Lene gostaria que não acontecesse? Que você já viveu, você, puxa, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria isso. Tem alguma coisa? Ou tudo que você fez foi extremamente perfeito? Não. Muita coisa teria mudado. Teria mudado. Hoje mesmo, as orientações que eu passo para minha filha se eu tivesse alguém que tivesse me orientado assim, talvez eu não ficaria tão doente da voz. Então, eu teria buscado uma ajuda lá atrás. Sim. Outras coisas também, a questão do estudo da palavra. Certo. Porque depois que eu era muito crítica à teologia. Mas quando eu estudei a teologia, meu Deus. É outra mente. Não é que, nossa, teologia mata. Não, ela te ajuda. Esclarece. Cris, eu tenho na minha casa uma carta que eu escrevi para Deus. E eu já estava no Paulista já, matuta. Já de crente, sabe? E as pessoas pegavam, nossa, que lindo. Por que eu não entendo? Eu leio, não entendo. O que é Reino do Norte? O que é Reino do Sul? O que é Israel? O que é Judá? Quem é Jeremias? Quem é Ezequiel? Sim. E aí, quando começou a surgir as agendas para pregar, eu falei, eita. A importância de tudo isso, né? E foi assim que Deus me trouxe. Entendi. Com os convites. Como eu não falo não, porque falar não para Deus, bem complicado, me mata. Complicado, né? Lene, vem pregar. Não. Eu não tenho coragem de fazer isso. A não ser que eu esteja doente. Mas, com as agendas, eu disse, eita, e agora, Jesus? Aí eu escrevi uma carta, Senhor, eu leio a tua palavra e não entendo. Então, abra uma porta para me entender. Use alguém, uma escola, uma pessoa que vai me ajudar, que vai me orientar. E aí, foi quando eu conheci melhor o Lucas, né, que é de Perus. E aí ele falando sobre a escola de teologia e tal. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer. É o Lucas Gomes, né? Eu comecei a fazer no sábado de manhã. E eu falo pra você, eu deveria ter feito antes. Muito bem. Gente, olha, nós estamos terminando a nossa conversa de hoje, né? Eu gostaria que pena! Foi tão bom! Eu acredito que você deve dar suas falas em consideração. De repente, amanhã nós te convidamos de novo. Eu venho! Põe aí, ó, embaixo no comentário. Hashtag Lene! Pode dar suas palavras em consideração. Deus, eu quero agradecer a Deus, primeiramente, que é por causa dele que nós estamos aqui. Pela vida do meu esposo, ele apoia muito no ministério. Certo. A vida dos meus filhos, porque eles são a base, né? Certo. E eu quero louvar a Deus também pela sua vida, pastor. Obrigado. Porque o tempo que o senhor passou no Parque Paulista me ensinou, me educou, me orientou. Certo. Então, a mulher de Deus que eu me tornei hoje também, eu devo a Deus e ao Senhor. E a irmã Aldalene. Que eu tentava desistir da regência, ela, não, você não vai desistir. Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês, também pela Cris, que eu conheci a Cris através do meu esposo. Deus abençoe, Cris, pela sua vida, pela sua casa, sua família. Quer falar alguma suas considerações, Cris? Só agradecer, né? Por a Lene ter vindo aqui visitar o nosso podcast. Não! O irmão Samuel, né? E que Deus abençoe a vida de vocês, o ministério de vocês. Já fizemos umas parcerias juntas, né? Na Plá de Cabreúna. Ela foi legal para cantar. Vivemos um milagre lindo nesse dia, né? A primeira vez que a gente saiu. Exatamente. Aí só um minutinho, eu saí, ela ia pregar, eu ia cantar. Eu tava zero voz, porque eu não sabia que eu tinha tireoide.
E a tireoide ataca as cordas vocais. E eu fui chorando de casa até lá. E quando eu cheguei lá para cantar, Deus me tomou, não foi Cristo. E eu cantei o hino Rosto de Cristo, e é um hino alto, e Deus bradou naquele lugar, e o nome dele foi glorificado. Para mim, a primeira experiência com a Cristo. Foi uma bênção. Agradecer, né, a Deus em primeiro lugar, ao Senhor que nos abençoou ali no Parque Paulista, nos levou a cooperadora, a diácono. Foi. Eu lembro isso? Foi. Cooperador diácono. E eu lembro até uma fala do senhor que falou pra mim lá na igreja do Parque Paulista, falou assim, Samuel, eu não quero saber se tá chovendo, tipo, mas eu quero saber, quando eu chegar aqui, a primeira pessoa que eu quero ver é você. Eu lembro. E aí, quando dava hora, bora. Mas que o trabalho de diácono, assim, de recepção que eu mais gostei. Eu agradecer ao senhor, a Valéria também, as queijadinhas que ela faz, foi maravilha. E a todos envolvidos nesse trabalho, nesse projeto. Então você é discípulo do Zé, né? É. Sou. Discípulo do pastor Adriano. Eu lembro que quando eu recheei no Gideões 300, Deus tomou ele pra falar comigo. Foi mesmo. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida através desse hino. E realmente foi o hino. Eu já cantava, mas depois desse hino que eu comecei a louvar também nas igrejas, é diferente, né? O Senhor expandiu. Gente, eu não sei se é infelizmente, mas nesse momento nós vamos ter que cortar. Obrigado.